Desde pequeno, ao ingressarmos na escola, nós somos bombardeados com a informação de que somos animais racionais. Eu não venho de um lar cristão, mas sempre me incomodei com a ideia de que fazia parte do reino animal. Ao estudar a Bíblia, encontramos alguns versos muito interessantes. Em Gênesis capítulo 1 e no verso 24 em diante, encontramos os seguintes dizeres. E disse Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. O verbo ver, nesse texto, está no pretérito perfeito do indicativo, fazendo referência a uma obra concluída, da qual o homem não faz parte. Já nos versos 26 e 27 de Gênesis, no próprio capítulo 1, encontramos os dizeres aonde Deus cria o homem. Acompanhe comigo a leitura. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Neste texto, no seu início, há uma conversa entre a Trindade, onde é dito, façamos o homem. O verbo fazer, ele se encontra no presente do subjuntivo, indicando que estão iniciando uma obra. O homem não é do reino animal. Nós pertencemos ao reino de Deus, e ao ser criados por Deus, nós fomos dotados com uma racionalidade. O centro da razão fica no cérebro. A região responsável por discernir entre o certo e o errado fica no lobo frontal, nessa região. Nesta mesma região encontra-se a memória de longo prazo. Quando Adão e Eva eles foram criados por Deus, eles receberam como parte do seu estilo de vida princípios de saúde. O homem foi estabelecido para viver eternamente. Não deveria passar pelo sono da morte. Os cientistas já descobriram que o nosso DNA ele tem a capacidade de se multiplicar infinitamente, ou seja, vida eterna. Mas eles não sabem explicar que, mesmo tendo a capacidade de se multiplicar infinitamente, o máximo que eles conseguem hoje é oferecer 120 anos de vida ao homem. Nós sabemos que a palavra de Deus revela que depois do dilúvio, nossos dias seriam 120 anos. O texto é Gênesis capítulo 6 e no verso 3. Mas como nós não seguimos os princípios de saúde estabelecidos no Éden, não alcançamos o privilégio, entre aspas, de chegar a essa idade. Acabamos encurtando nossos dias aqui na Terra. Os princípios de saúde estabelecidos por Deus têm o propósito de deixar-nos com uma mente clara, ajudar-nos a discernir entre o certo e o errado. Com relação a este assunto, deveríamos meditar nas palavras de Paulo, lá em Romanos, no capítulo 7 e no verso 19. Esse texto é conhecido por todos, onde ele diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo está querendo dizer que a nossa inclinação não é para fazer o certo, mas sim para fazer o errado. Por isso nós temos que ter uma mente clara, uma mente preparada. Segundo a orientação bíblica em Romanos, no capítulo 12 e no verso 1, o culto a Deus ele é racional. Vejamos a leitura desse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto racional. Nosso estilo de vida, ele deve nos proporcionar longevidade, mas o mais importante é uma mente clara para fazermos escolhas corretas. O verso 2 amplia o conceito nos dando uma orientação. Vejamos. O texto diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você percebe que o convite é transformar a mente, o propósito é discernir entre o certo
e o errado, ainda é recomendado não seguirmos o padrão do mundo. Nosso estilo de vida deve ser diferenciado. Isso inclui o que comemos, o que bebemos, a roupa que vestimos, a música que ouvimos, as palavras que falamos. Tudo que fazemos deve ser na direção contrária do mundo. Quando isso acontecer, o mundo verá o caráter de Cristo refletido em nossa vida.